Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos falar sobre a passagem que está em Mateus capítulo 23, versículo 9 a 12. É o Sermão dos Ais, que nós estamos estudando já há 2 semanas, essa é a terceira. E essa passagem de hoje fala assim: E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. E nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha, esse sermão é muito bom, gente. Sermão é muito bom. Tem o Sermão do Monte, um sermão maravilhoso, e o Sermão dos Ais, aqui nós estamos indo já para o final do Evangelho de Mateus, né? É maravilhoso. Depois vamos ter o sermão escatológico no capítulo 24, que é falando sobre o final dos tempos, né? Então, são esses 3 sermões maravilhosos, todos eles precisam ser devidamente estudados, para que a gente possa entender realmente o Evangelho de Jesus. Vamos lá. Primeira palavra-chave aqui é Pai, né? Que ninguém na terra chameis de Pai, chameis vosso Pai, né? A palavra hebraica ave, traduzida por Pai, é um vocábulo onomatopeico. O que é isso? Imitativo. Que é o que? É derivado dos sons iniciais e mais simples balbuciados pelos lábios dos bebês. Tanto o hebraico ave quanto o grego pater, né, são usados em vários sentidos, como gerador, progenitor de um indivíduo, né? Ou conforme está em Provérbios, capítulo 23, versículo 22, Zacarias, capítulo 3, versículo 3, Lucas, capítulo 1, versículo 67. Como cabeça de uma casa ou família ancestral. Gênesis também fala sobre isso, capítulo 24, versículo 40, Êxodo, capítulo 6, versículo 14. Ou também refere-se a um ancestral, Gênesis, capítulo 28, versículo 13, João, capítulo 8, versículo 53. O fundador de uma nação, Mateus capítulo 3, versículo 9. Fundador de uma classe ou de uma profissão, Gênesis capítulo 4, versículo 20 e 21. Um protetor, Jó, capítulo 29, versículo 16. Salmo 68, versículo 5. A fonte de alguma coisa, Jó, capítulo 38, versículo 28. E como um termo de respeito, segundo Reis, capítulo 5, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2. Então, eu peguei a palavra ave e pater e mostrei os vários sentidos que ela pode ter. Só para a gente aqui já esclarecendo, clareando e entendendo realmente o sentido em que Jesus está usando. Então, eu mostrei aqui, temos vários sentidos aqui do termo, tá? E a gente vai seguir aqui com o nosso estudo para que a gente possa realmente entendê-lo. E aí Jesus fala assim: a ninguém na terra chameis, a ninguém. A fraternidade naturalmente implica em paternidade. Alguns políticos procuram equiparar a fraternidade com a democracia, mas essa equiparação não é exata. A fraternidade implica numa família, e isso ultrapassa todos os conceitos sobre a mera democracia. O lema usado na convocação para a Revolução Francesa foi Liberté, Égalité, Fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, o conceito mais importante é o último, que implica nos outros 2, que é a fraternidade, né? O mais importante. Este versículo que nós estamos estudando também mostra a preocupação de Jesus em salientar tanto a universalidade como os conceitos teísticos da nova religião revelada, o cristianismo bíblico. Mateus, né, também se preocupa, né? Nosso Pai é o Pai universal, e Ele se preocupa com cada um. Né? Em contato com Ele é possível e real o contato com Ele. E aí o que nós temos? Temos aqui o teísmo, contrastado com o deísmo, que ensina que existe um Deus que criou as coisas, mas que no ato contínuo desinteressou-se completamente por suas coisas. O deísmo fala isso. O teísmo diz que Deus criou e continua preocupado com todos nós.
e quer o contato com todos nós. No deísmo, não. Deus criou e se desinteressou completamente pela sua criação. São visões aí bem distintas, né? Vamos lá, seguindo aí. O vocábulo grego aqui empregado é patera, né? E provavelmente essa é a palavra grega usada como sinônimo do termo aramaico Abba, conforme mostra Marcos, né, no capítulo 14, versículo 36, que tem tanto o termo grego como o aramaico. No aramaico, Jesus teria proibido o emprego do termo Abba como termo de chamamento. E aí, porque aí, lembrando, Jesus falava aramaico, gente. A gente fala no hebraico, o hebraico era a língua dos textos, mas a língua falada pelo povo era o aramaico, que era uma mistura do siríaco com o hebraico. Era uma língua nova. O hebraico era uma língua morta, ela só estava nos pergaminhos, nos textos, mas não falada. Essa palavra, o Abba, não era comumente usada como modo de chamar os outros, mas era usada como demonstração de respeito para indicar os rabinos e os grandes homens do passado, que não estavam mais vivos. E aí a gente faz uma distinção aqui. Que as pessoas vão falar assim, mas poxa, a gente não chama os nossos pais, os nossos progenitores de pai? Sim, Jesus está falando do Abba. O Abba era um termo que era direcionado principalmente a Deus. E aí, porque indicava uma superioridade. E aí, o que acontece? Alguns rabinos queriam ser chamados de Abba. Tá? Entendeu? Eles queriam isso. Essa palavra não era comumente usada como modo de chamar, mas era usada como demonstração de respeito para indicar os rabinos e os grandes homens do passado que não estavam mais vivos. Era uma palavra que dava uma coisa importante. Só que parece claro aqui que ao tempo de Jesus, algumas autoridades religiosas vivas cobiçavam esse título ou forma de chamamento, o que demonstra muito claramente ainda a atitude de ostentação e de grande orgulho que alguns deles exibiam. Era vaidade, eles queriam ser chamados como, por exemplo, como se chamava Abraão, como se chamava Moisés. Usavam esse termo só para os grandes nomes, e eles queriam ser igualados aos grandes nomes. Naturalmente que o moderno uso do vocábulo pai para indicar os líderes religiosos não está em harmonia com as instruções gerais dessa passagem. A gente vê o que é padre. Padre é pai. Jesus diz que não deveríamos chamar ninguém de pai. Padre é pai. Traduzindo, padre é pai. Né? Então, nas palavras do Cristo, é errado chamar alguém de pai. Ou, no caso, padre. Seria errado. Isso é que Jesus fala. Não chameis na terra vosso pai, porque um só é o vosso pai, o que está no céu. E as pessoas chamam o padre de pai, né? Chamam de padre os religiosos, os líderes da Igreja Católica. E está errado, né? Mas cada um com seu cada um, né? Jesus chamou Deus de pai, Abba, em sua oração no jardim do Getsemane. Para esse pai é que olham todos os homens e somente eles, gente, merece realmente esse título, que fala de grandeza, né? Como somente os grandes vultos do passado eram chamados de Abba, antes que a liberalidade mais ampla do uso do termo se tivesse desenvolvido, como se vê nos tempos de Jesus. Todo mundo começou a ser chamado de Abba. Mateus, porém, parece querer dizer que nenhum homem, e nem mesmo os grandes homens do passado, merecem a reverência e o respeito envolvidos nesse termo, porque era um termo designado a Deus. No entanto, quem se sentia desprezado em face do fato de que esse grande pai é o nosso pai? Quem vai se sentir desprezado? E de que necessitamos de outro reconhecimento além de sermos chamados de irmãos de Cristo? Se a gente pensar bem, o que a gente precisa de mais do que isso? Né? Que outra exaltação deveríamos esperar além dessa, gente? De ser chamado de irmãos. Aí o termo pai torna-se um título sagrado que não pode ser pronunciado com chamamento a homens, exceto no caso da paternidade dos nossos genitores, né, gente? Aí tem que pensar nisso. O termo pai parece ter sido usado como título extremo ou mais elevado de qualquer mestre. Ora, somente Deus
é esse Mestre Supremo. No caso aqui, quando a gente traduz Abba para Pai, fica estranho, porque a gente fica falando que parece que está proibindo a gente falar do nosso Pai, né? Jesus proibiu dentro das instituições chamar alguém de Pai, isso é claro. Então significa que ninguém dentro da instituição. E Abba, que era o nome pai, que era, por exemplo, o pai a gente sabe lá que a gente fala de Abraão, né, que é o pai do judaísmo, né? Ele chamava de Abba. Era uma outra maneira de chamar as pessoas, né? E não como hoje, essa maneira de ostentação de tudo que a gente vê por aí, né? O versículo de 8 a 10, desse que nós estamos estudando, condenam toda forma de título e de distinções, tais como rabino, mestre, senhor e pai, todos os quais eram empregados no tempo de Jesus. O autor deste evangelho, né, Mateus, deplora todas as instituições como rabino, mestre, senhor e pai, todos os quais eram empregados, né, nesse período. E ele fala, né, sobre disso entre os irmãos, que supostamente são iguais. Não tem que se falar isso entre os irmãos. Somente Deus é pai. E somente Cristo é o mestre na igreja cristã. Isso dentro da igreja, gente. A base dessa sessão parece óbvio que, se seguirmos a sério as instruções aqui baixadas, não devemos usar nenhum título ou distinção ou ao nos dirigirmos no mundo profissional fora da igreja, ainda que seja certo que mesmo nesse caso Jesus tenha desencorajado a ênfase e o orgulho que se segue a essas distinções. Mas, assim, no mundo profissional é até aceitável algumas distinções, não dentro das instituições. O mandamento não tem sido tomado a sério na igreja. E atualmente é comum, provavelmente, que os protestantes chamem seus ministros de reverendos e os católicos chamem seus ministros de padres. E na igreja católica, no espiritismo, chamam de médiuns e outras coisas, né? Nenhuma coisa nem outra é permitida nos escritos de Mateus. E uma delas não pode ser mais corretamente usada do que a outra. Pois somente Deus é reverendo, o que significa que alguém digno de ser reverenciado. Além disso, somente Deus é Pai. E todos nós não passamos de irmãos. Isso é um fato. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre Mateus capítulo 23, versículo de 9 a 12. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o Pai que está nos céus. E nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, estamos aqui, Jesus nos falando, nos dando uma orientação sobre como devemos agir, né? Como devemos pensar. E é interessante notar as lutas entre os comentaristas, neste particular, os quais costumam ser intitulados doutor, reverendo ou outra designação qualquer. Por exemplo, Alford, ele diz o seguinte: a proibição é contra amar mais títulos e usá-los em sentido religioso, quando dá a entender o domínio sobre a fé alheia. Deve ser compreendido o espírito e não a letra. Compreender e seguir tais mandamentos na escravidão à letra é cair dentro do mesmo farisaísmo contra o qual nos advertiu o Senhor. É o que fala Alford, que é um pensador aí moderno, né? Pode ser uma boa tentativa, né, de explicação, mas a gente vai observando que, obviamente, não diz o que Jesus disse. O exemplo acerca de como Paulo chamou Timóteo de filho é um exemplo fraquíssimo. Albert Barnes, né, outro comentarista, mostra-se mais correto em sua interpretação nesse ponto. E aí observamos que ele se opunha ao título de doutor em divindades, rejeitando esse título que alguns lhe haviam dado e que entre nós se tem tornado mais ou menos equivalente ao título judaico de rabino.
Barnes estava certo ao rejeitar esse título, e é lamentável que tantos líderes evangélicos modernos estejam buscando tais títulos, né, que querem ser chamados de doutores, de isso, de aquilo, querem demonstrar que são isso e aquilo. Eu gosto sempre de falar, eu falo, às vezes, vocês me veem e falam que sou teólogo, para as pessoas entenderem que eu fiz faculdade de teologia, e não que eu sei mais do que os outros. Isso é importante de gravar isso. As escolas religiosas, geralmente, sem nenhum direito de conferir doutorados, porquanto, segundo as leis civis, poucas delas têm esse direito, lançam-se a fazer doutores umas às outras, né? Vão fazendo. Tais títulos não valem o papel em que são escritos e não aumentam o respeito pelos homens que os recebem. Hoje em dia, né, as pessoas conseguem títulos de doutor com maior facilidade em tudo que é canto. Cursinho que recebem títulos aí em papel de pão, né? Então, Jesus pregou contra todo o orgulho espiritual e contra todos os títulos e distinções entre os irmãos, gente. E, de forma geral, essa ordem tem sido ignorada, modificada e até pervertida. Isso pelas mesmas razões que os antigos assim agiam, a saber, né, por causa do orgulho espiritual e do desejo de ostentação. Apenas isso. Eles ainda continuam com esse coisa. Todo mundo quer ter título, todo mundo quer ser mais do que os outros, todo mundo quer se botar numa hierarquia, e isso é muito complicado. O termo mestre, tradução nas versões mais antigas, né, de João Ferreira de Almeida, em português, não é, no original, a mesma palavra que aparece no versículo 8, embora os vocábulos sejam similares. Mas poderia ser mais bem traduzido como guia, conforme também se vê na versão de Almeida revisada e atualizada no Brasil. Em vez de ser chamado de mestre guia, essa palavra pode indicar o líder de uma seita, de um grupo religioso ou de uma denominação. Ninguém deve aspirar por tornar-se cabeça de uma denominação religiosa que não passa de uma facção no seio da igreja cristã. Ou pelo menos, ninguém deve rebuscar um título que represente esse líder. Ninguém deve buscar para si, gente, a distinção de ser o fundador de uma instituição ou de uma seita. Eu fundei cristianismo não sei do que. Gente, uma coisa assim, as instituições espíritas são fundadas por alguém, claro. Ponto. Alguém deu o pontapé inicial. Agora daí ser reverenciado porque foi o indivíduo que fundou, aí é uma outra coisa. Eu fundei, junto com outras pessoas, a instituição Lar Espírita Francisco de Assis. Isso não me dá título. Eu sou um dos que participou da fundação. Começamos o trabalho. Mas pode vir pessoas e pode ter pessoas lá dentro que são muito mais evoluídos e muito mais merecedores de qualquer coisa do que os que fundaram. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. E aí, gente, é motivo de tristeza. Embora seja notável que muitos homens bons, incluindo intérpretes das escrituras, em realidade, tenham tomado o partido dos fariseus, ao invés de concordarem com Jesus nesse particular, devido ao seu desejo de reter o uso de títulos no seio das instituições, das igrejas. Infelizmente, temos muitas pessoas assim. Jesus proíbe, gente. Em sua defesa, eles têm apresentado argumentos que os fariseus também teriam achado úteis, na defesa de suas ações e de seus costumes, em torno da mesma questão. Usam os mesmos argumentos, que são argumentos fracos, porque se existe a proibição de Jesus, não existe argumento. Dizer que Jesus disse, mas não era bem assim, é menosprezar a capacidade do Cristo. Os versículos 11 e 12 repetem a substância de Mateus 20, 26 e 27, capítulo 20, versículo 26 e 27, e de Mateus 18, versículo 4. E o ensino de forma nenhuma está fora de lugar nessa passagem. Tal como naqueles versículos, encontramos aqui o futuro do indicativo, usado com a força do imperativo, talvez em imitação à forma hebraica de mandamento, mas que, nessa altura dos acontecimentos históricos, já entraram no método grego. Neste ponto, repetimos o comentário que já foi oferecido sobre esse princípio nos textos mencionados acima. O comentário é longo, mas esse princípio de serviço que ilustra a verdadeira grandeza é digno de ser detalhadamente discutido.
No grego, a palavra aqui traduzida por dominam é vocábulo forte, um verbo na forma intensiva, né? Que significa dominador como senhor, governar duramente. E na antiguidade era reputado como automático, que assim agiriam os governantes, espírito esse que ainda prevalece, especialmente nos lugares do mundo onde a mensagem cristã tem sido rejeitada ou não tem sido obedecida, ou naqueles políticos que desconsideram o cristianismo, que querem impor ditaduras. Já diz que são ditaduras do proletariado, ditadura disso, ditadura daquilo, mas é sempre ditadura. Que não ouvem o Evangelho de Jesus, não ouvem as palavras de Jesus. Os apóstolos devem ter tido muitas ocasiões de observar as ações cruéis e sem misericórdia dos oficiais romanos, que exerciam o poder de vida ou de morte, e que não hesitavam em afastar, assassinar ou roubar ou pilhar quem quer que fosse, contando que tais ações contribuíssem para a sua vantagem pessoal. A história da Palestina, relativa a esse tempo, revela muitos homicídios insensatos. Pilatos foi um dos principais ofensores nesse particular. Herodes o Grande, juntamente com seus sucessores, foram homens de paixão incontrolável, inclinados ao ódio. Eles assassinaram os próprios filhos, a esposa, para não falar de outras vítimas. Os apóstolos tinham visto até mesmo oficiais inferiores, como os centuriões, a exercerem o controle de vida ou de morte. Tinham visto o povo premido sob grande necessidade aclamar aqueles tiranos, benfeitor, é fato. Tinham visto várias revoltas de judeus contra tais homens, mas todas as revoltas fracassaram, e a maioria dos participantes desses levantes morreram, geralmente por meio da crucificação. E os apóstolos viram tudo isso. Todos eles tinham visto tudo isso. E aí Jesus fala, quem quiser ser o primeiro, né? Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27, o verbo será, embora o futuro no grego, segundo a tradução indica, provavelmente foi usado como imperativo, conforme ocasionalmente sucede na gramática grega, né, gente? Jesus não estava meramente dando um conselho, mas afirmou qual deve ser a característica da grandeza autêntica. O padrão de Napoleão tem se demonstrado por tempo demasiadamente longo entre nós. Jesus quer que os seus seguidores sejam grandes, não menos que eles o desejam, mas quer que sejam realmente grandes. Aquele que, como Napoleão, enche as páginas da história de ódio, violência, opressão, não são realmente os grandes. E podemos citar outros nomes que tem aí, que tomaram poderes matando. A gente vê na história atual, moderna, muitos ditadores que implantaram regimes totalitários que eliminaram todas as pessoas que eram contra os seus pensamentos. Isso é um fato, né? É um fato triste, né, que os maiores homicidas da história do mundo são considerados, infelizmente, os melhores de todos. A gente vê algumas ideologias aí que os seus criadores dessas ideologias mataram milhões de pessoas e são venerados por muitos. Jesus fala de maneira diferente, de forma totalmente divorciada dos conceitos mundanos e carnais, gente. Assim, os últimos é que serão os primeiros, porquanto o escravo é que é verdadeiramente o rei do mundo. A aristocracia do reino de Cristo é formada de servos e escravos. Isto é, daqueles que se despediram da própria grandeza e tomaram sobre si mesmo a grandeza do humilde Jesus. Como isso é contrário à nossa natureza, né, gente? Como é, né? É muito contrário. Todos nós somos possuídos pelo espírito ainda de Napoleão, de Hitler, de Mao Tse Tung, de tantos outros, né, temos por aí, julgando tudo sobre os padrões únicos, exclusivamente terrenos. E a gente tem que pensar muito sobre isso. Pensar muito sobre quem quer ser o primeiro, que seja o servo de todos. Esse que é o fato. E não aqueles que ostentam títulos, que impõem autoridade através da força. Isso nunca será a liderança do mundo. Então, vamos ficando por aqui. Até a semana que vem com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade.
Produção e apresentação, Paulo Guedes.